Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando Espiritualidade. Sempre aos domingos, nós estamos reunidos aqui e com as suas famílias, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros de jornada, sempre na busca de entender, sempre procurando aprender. Aquilo que o Cristo nos ensinou, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós aprendemos todos os dias. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos, é um prazer imenso retornar a este espaço. Esperamos aproveitar essa oportunidade para gerarmos reflexão. Que Deus nos abençoe, ampare e proteja. Marcos. Bom dia, professor Ornar, professor Zambuja, bom dia aos nossos amigos, os telespectadores. Uma grande alegria estar aqui novamente, podendo desfrutar desse belo momento de paz, de harmonia e de conhecimento, né? Nós, todos os nossos programas, no início dos nossos programas, nós adotamos agora a atitude de lermos uma história, um conto, para sobre ele desenvolvermos a nossa discussão do professor Olimar e do irmão Marcos. Hoje, meus irmãos, nós vamos saborear uma história sensacional. Biscoitos roubados. Certo dia, uma moça estava à espera do seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo e também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. E, ao lado dela, sentou-se um cavalheiro. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela pensou: mas que cara de pau! Se eu estivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho para que ele nunca mais esquecesse. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito, e aí ela pensou: o que será que o abusado vai fazer agora? Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando-lhe a outra parte. Aquilo a deixou bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e as suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando se sentou confortavelmente, para a surpresa dela, o seu pacote de biscoitos estava ainda intacto dentro da sua bolsa. Ela sentiu-se envergonhada, muito envergonhada, pois quem estava errada era ela. E já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir indignado, ao passo que isto a deixara muito transtornada. Em nossa vida, por vezes, estamos nos apropriando do que é dos outros e não temos consciência de que os errados somos nós. Professor Olimar, qual é a mensagem desse conto? Divertido, é claro, mas uma verdade extraordinária. A ideia basicamente aqui é o seguinte: por mais graves que te pareçam os erros do próximo, não te detenhas na reprovação do comportamento alheio. Porque muitas vezes, na realidade, o erro é nosso. E nós podemos cometer erros muito piores. E isto é de fundamental importância. Não podemos nos deter no erro dos outros. Então,
A lição fundamentalmente é: desculpa sempre. Eu vou pedir ao irmão Marcos que acrescente a sua opinião sobre esta historinha jocosa, mas extremamente verdadeira. Esse é o problema. Nós estamos sempre cuidando do pacote de biscoito do outro, né? Ao invés de cuidarmos do nosso. Eu, ontem à noite, fui me recolher, daí fiz as minhas preces, daí pensei, amanhã pela manhã eu vou me levantar, vou fazer a caminhada, seguindo os conselhos do professor Zambuja, né, que nós temos que caminhar, cuidar da saúde. Depois eu vou os meus afazeres, tá? Depois de me preparar para a gravação do programa. Quando eu entro na cozinha, a porta da geladeira estava caída, no meio da cozinha. Tinha se desprendido da geladeira. E com o calor forte que está fazendo, eu tentei armazenar os alimentos o mais rápido possível em caixas de isopor. E tive que chamar um técnico. Ou seja, todos aqueles meus planos que eu tinha para pôr em prática pela manhã foram por água abaixo. Se eu me perdesse nos meus problemas, achando que eles eram os mais graves do mundo, porque a porta da geladeira caída tinha acabado com a minha vida, porque eu queria caminhar, porque eu queria ir para o escritório fazer os meus afazeres, eu estaria fazendo como a moça dos biscoitos. Nós superestimamos os nossos problemas. E me lembrei do Chico, né? Que o Chico, por diversas oportunidades, ele se pegou meio deprimido, meio triste, com os problemas da família, o problema de um sobrinho doente que ele cuidava. E o Emmanuel dizia para ele, vá ao trabalho porque as pessoas... E vá sorridente, porque as pessoas precisam da sua alegria. E às vezes ele ia e não sabia nem como ele ia. E quando ele voltava para casa, ele já nem lembrava por que ele estava triste. Porque os problemas dos outros eram tão mais graves, ou de maior monta, que ele se desprendia a levar amor, o consolo para as pessoas, que os problemas dele diminuíam. Ficavam tão pequeninos que ele já nem mais dava importância que ele dava antes de sair de casa. E para isso, e o professor vai ficar exaltado agora, acha que eu estou fugindo do tema, vou chegar lá. Para isso, acontece isso também com as relações, com nossas relações. Nós temos a desavença com uma outra pessoa e nós superestimamos isso e nós não perdoamos. Nós acabamos por não nos dar por vencidos, enrijecidos no sentimento de orgulho. E nós devemos nos colocar não só no lugar do outro, mas nós devemos ter a consciência de que nós somos espíritos. Antes de espíritas, nós somos espíritos. Então, eu tenho uma desavença com aquela minha prima lá, eu não suporto ela e tal, mas... E as pessoas que estão na cidade de Brumadinho lá, que perderam seus parentes, ou que se sobreviveram, perderam tudo que tinham. Quando você está numa ceia de Natal com seus familiares, ou comemorando a passagem do Ano Novo, quantas pessoas não podem estar porque estão trabalhando em presídios, hospitais? A partir do momento em que você se situa no mundo, não sendo você o centro do mundo, o Chico estava em casa achando que os problemas dele eram os mais graves do mundo. Porque ele estava dentro do universo dele. O que o Emmanuel dizia? Sai, vai. A partir do momento em que você vê que pessoas sofrem muito mais do que o sofrimento que nós estamos passando, o nosso sofrimento diminui. Deus nos colocou no mundo para que nós evoluíssemos e não perdêssemos tempo com situações pequeninas. E se nós não perdoarmos aquela pessoa com a qual nós temos desavença,
será uma quantidade de tempo gigantesca perdida. Porque isso nos custará muito tempo depois, e como disse o professor Olimar no programa anterior, nos tornam perseguidores, essas pessoas nos tornam nossos perseguidores espirituais. Em atitude obsessiva, tema para um próximo programa. Então, por que Jesus disse perdoemos 70 vezes 7? Isso ele não quis colocar uma limitação de número, ele quis dar uma noção de ilimitação. Para que nós não percamos tempo com situações pueris. E com isso eu não estou dizendo que o perdão é fácil. Perdão não é nada fácil. Mas até disso, Cristo nos deixou um exemplo quando estava prestes a deixar a matéria física. Prestes a dar os últimos suspiros na cruz, ele pediu às entidades espirituais que o acompanhavam que fossem atender Judas, que estava se enforcando, que havia se enforcado já. Ou seja, a pessoa que lhe entregou às autoridades por 30 moedas de prata. Olha quão difícil é o perdão. Jesus, então, desencarnando, pedindo que o responsável, porque a história ela deveria acontecer do jeito que aconteceu, né? Mas o responsável pelo seu desencarne fosse recolhido pelas entidades espirituais porque ele havia se enforcado. Então, o nível de desprendimento que nós temos de ter, e nós viemos por um caminho contrário, sempre para dentro de nós mesmos. Aquilo que nos beneficia, o que nos importa. Eu não vou fazer as pazes com ele, porque jamais eu vou me rebaixar. Meus irmãos, nós estamos em dívida. Nós estamos num planeta destinado aos espíritos com dívida. Nós vamos nos orgulhar de quê? Nós temos uma dívida para com Jesus, para com Deus. Nós temos que ser bons, indistintamente. Então, para isso, vem o Espiritismo como um consolador, que nos ajuda, que nos auxilia e que nos mostra quem realmente nós somos. Nos situa no universo, mostrando que nós não temos que sair orgulhosos por aí e que nós somos colocados num planeta onde seria só risos e alegrias, porque até o nosso mestre sofreu. Nós vamos sofrer também. E nós vamos vencer. Agora, dentro de uma noção de que existem outras pessoas no mundo. Enquanto nós não tivermos uma noção de que nós somos espíritos e que nós somos humanidade e que os nossos problemas não são maiores do que os outros, do que o problema dos outros, nós não vamos avançar. Por isso perdoar e relevar não é importante. Nós estamos aqui para coisas mais importantes, nós precisamos avançar. Então perdoemos, procuremos cada vez mais nos unir como humanidade e levar a brandura, a parcimônia e o amor por onde nós passarmos, professor Zambujo. Nós estamos chegando já ao final do nosso primeiro espaço do programa de hoje, Comunicando Espiritualidade. Em seguida, retornaremos com a companhia dos senhores e das senhoras. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando Espiritualidade já no seu segmento final. Hoje, professor Marcos, nós estamos conversando sobre o perdão. Professor Olimar, a sua opinião. Nós muitas vezes nos apressamos em julgar as pessoas, em julgar, como eu disse apressadamente, os fatos. E nos esquecemos de algumas coisas ou até desconhecemos muitas coisas. E os nossos julgamentos acabam se mostrando equivocados por serem apressados. Jesus, ele nos ensina uma lição maravilhosa. Se perdoardes aos homens,
as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Também vosso Pai vos perdoará. Se perdoares. Percebem? É dando o que se recebe. Se você der o perdão, você receberá o perdão. Então, diante dos equívocos dos nossos irmãos, a lição é muito simples. Perdoa. Em grego, perdoar é afiemi. Eu não sei se a pronúncia está correta. Que quer dizer desligar, soltar, libertar. Sob esse aspecto, Nelson Mandela ficou 27 anos preso na cadeia. Não vou entrar nesse mérito. Lá na África do Sul. E ele foi perguntado pelos repórteres se ele tinha raiva dos carcereiros, né, com quem ele teve contato durante todo esse tempo na prisão. Ele disse assim: não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Então, entendam, se a raiva permanecesse em mim, diz ele, eu ficaria ainda preso. Porque eu estaria escravizado a um sentimento mau. Então, nós que estamos buscando a nossa libertação, precisamos, sob o ponto de vista espiritual, despertar para essa necessidade. Perdão não é um simples vocábulo que é bonito, que moralmente ele tem um grande impacto, tem grande repercussão, do ponto de vista do comportamento individual. A questão é espiritual, então ela é muito mais profunda. Ela é um processo de libertação. Porque no momento em que nós damos o perdão, nós nos credenciamos a merecer, recebemos da parte de Deus o perdão. A vida é como um espelho. E aquilo que a gente mostra para ele, ele reflete. Quem de nós não tem defeito? Jesus, diante daquela mulher que fora pega em adultério, levada à sua presença, olha, mestre, Moisés manda na lei que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Ele diz, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Atira. Se tu estiveres sem pecado. Quem de nós está sem pecados? Algum de nós aqui pode dizer, não, eu nunca errei, eu nunca cometi erro. Claro que não. As pessoas às vezes usam ferramentas das mais variadas, até a própria religião. E em nome da religião querem crucificar os outros. E se esquecem que Jesus, nosso paradigma, não nos ensinou isso. Pelo contrário, nos ensinou o exercício do perdão. Ele vai dizer lá naquele momento em que está sendo preso, no momento em que os esbirros e os guardas do Sinédrio estão prendendo ele depois do beijo de Judas, né? O irmão Marcos aqui inteligentemente citou. Pedro pega a espada de um dos soldados, e só João narra isso, e golpeia. Golpeia, cortando a orelha de um deles, Malcolm. Ao que Jesus critica, Pedro guarda a espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, meus irmãos, entendamos a lição, por favor. Ela é clara, ela é translúcida. Mas vamos deixar de lado o egoísmo, vamos deixar de lado o orgulho que existe em nós. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. O que plantarmos vamos colher. Suponhamos que eu faço aquilo, eu vou perdoar só de lábios. Eu te perdoo. Mas só se tu vier para mim fantasiado assim, eu boto uma série de condições. Isso é perdão? Não é perdão. Eu perdoo, mas eu estou torcendo para que ele se arrebente. Estou torcendo para que se dê mal. E então, quando acontece algum acontecimento funesto dessa natureza, que bom, bem feito, teve o que merecer. Isso não é perdão. É preciso que o perdão venha com um véu.
um véu que seja colocado sobre o fato. Ah, eu vou esquecer totalmente o fato? Não, você não vai esquecer. Mas você vai tirar dele o veneno que o está contaminando. Por quê? Porque lembrar faz parte da nossa capacidade. Então, o esquecimento do problema não é bem o esquecimento, mas é você limpar aquele problema daquele veneno e daquela visão distorcida. Então, é preciso que a gente comece a exercitar essa capacidade. E não é outra nossa intenção, e não de pensar em voz alta. Porque, entendam, dói muito a gente fazer uma palestra, ouvir aqui há mais de 12 anos fazendo esse trabalho, não é? Falar dessas coisas em alguns momentos, perceber que não está agindo corretamente de acordo com aquilo que prega. E a gente sofre, se policia. Às vezes escondidos no silêncio do quarto, enfim, até chorar, a gente chora. Eu não tenho autoridade moral para estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou parar de falar. É certo isso? Claro que não. Ou será que eu vou ter que esperar ser perfeito para começar a fazer o trabalho que é minha obrigação? Não. Eu vou fazer, mas vou tornar claro, olha, eu também tenho defeitos, eu também cometo erros. Sejamos verdadeiros. Sejamos sinceros. Isso é o mundo de provas e expiações. Então, os espíritos que aqui estão têm defeitos, têm provas, têm dificuldades a enfrentar. Nós temos defeitos. Por exceção do professor, nós não somos profissionais dessa área. Mas nós temos boa vontade, nós temos sinceridade. Nós não esperamos nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de elogio. O que nós fizemos por amor. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a lidar com essa problemática da vida após a morte, quando a gente convive com essa realidade, conversando com essas entidades, com os irmãos que já morreram, a gente percebe como é rápido o limite entre uma condição e outra. O indivíduo que está aqui, dali a algum tempo, ele está conversando através de um médium com outras pessoas, trazendo o relato da sua realidade. A gente viu isso em nosso lar, a gente vê isso na literatura, a gente vê isso no diálogo, nos trabalhos de intercâmbio, e a gente vê Jesus dizendo, olha, perdoai para que Deus os perdoe. Né? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. E o que a gente faz? Divulga para todo mundo. Por quê? Porque quer desacreditar aquela pessoa. Então você não está procurando conciliação. Você quer desacreditar o outro. Meus irmãos, Pedro pergunta para Jesus, Marcos já falou isso, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando houver pecado, quando até 7 vezes? Mas para aí, nós não estamos falando de um número. Nós estamos falando de um comportamento que precisa ser constante. Meu pai perdoa as minhas faltas, mas se tu não muda, como é que eu vou te perdoar? Eu errei e eu não mudo, eu vou errar de novo. E eu vou ficar pedindo perdão e errando, e pedindo perdão e errando. Não, não é assim. Meus irmãos, é preciso que a gente se esforce, que se dedique. Sabe, hoje, domingo, diz para as pessoas com quem você convive que você as ama. Diga isso. Não espere que elas adivinhem, ela já sabe. Bobagem, vai lá e diz. É bom, você gosta de ouvir? Diga também. Abrace os seus filhos. Abrace o seu esposo, abrace a sua esposa. A sua sogra, abrace o seu sogro, abrace as pessoas. Nós somos seres humanos, não precisamos viver como animais enraivecidos, carregando ódio, rancor, que se prolonga após a morte, porque a vida continua. E aí, motivo para causas de obsessão, perseguições, a obsessão no nível da subjugação, da possessão, internamento em hospitais psiquiátricos. Não que todos os casos sejam de questões espirituais, mas, meus irmãos, a vida continua. Perdão não é
uma figura de retórica, como eu tenho dito inúmeras vezes. Perdão é uma necessidade, e uma necessidade urgente. Então está na hora da gente exercitar isso. Amor, amor, amor. E o amor envolve o perdão. Nós já estamos no fim do nosso programa de hoje. Então, para as suas despedidas. O professor está correto. Eu me lembro uma vez que ele disse que quando ele fazia a palestra para ele mesmo também. E isso é verdade, porque quando eu faço palestras ou falo aqui, eu falo para mim mesmo também, porque nós não somos perfeitos. E a desavença acorrenta a gente, falo por experiência própria, e o perdão vale a pena. A mensagem que eu quero deixar é que nós nos limpemos energeticamente e tenhamos uma vida harmônica nesse planeta maravilhoso que Deus nos deu para habitarmos, e Ele conta conosco para coisas maiores. Por isso, perdoemos e não percamos tempo com essas coisas menores. Um grande abraço. Professor. Meus amigos, vocês acham que as pessoas que desencarnaram em Brumadinho, né, estavam esperando desencarnar agora? Nessas condições? Então não vamos transferir para amanhã, que a gente não sabe qual vai ser, o que a gente pode fazer hoje. Não deixe para depois. Porque o depois nunca chega. E muitas vezes o que chega são surpresas que não permitem que façamos aquilo que gostaríamos. Bom dia a todos. Encerramos, portanto, o nosso encontro de hoje, desejando a todos os irmãos, as irmãs, a nós, um excelente domingo, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Até lá.